E aí, galera, estão me ouvindo? Já tô aparecendo. Peraí que eu tô fazendo uma ginástica aqui pra aparecer com vocês. Ai. Peraí, deixa eu só colocar meu carregador aqui. Pronto. Oi? Estão me vendo? Ah, muito bem. Eu fiz toda uma dinâmica para vocês poderem ver a minha organização aqui atrás, o conteúdo que eu preparei para vocês. E eu vou estar lendo as perguntas de vocês pela outra tela, tá? Então, vocês não mandem na caixinha privada, mandem na caixinha aberta, aqui nos comentários, que depois eu vou lendo com calma, mais pro final, de repente, enfim, pra não bloquear muito a linha de raciocínio. Como vocês sabem, a gente tá vivenciando agora nessa semana a nossa jornada, né? A nossa jornada fisiopélvica de resultado. E ontem eu pedi pra vocês que vocês participassem nos stories, elencando alguma dúvida, né, que fosse pertinente pra gente discutir em formato de aula no dia de hoje. Consegui organizar para estar com vocês ao vivo agora, mas o Pico Ruxo não quis ficar no berço, então ele vai ficar com a mamãe mesmo. Como eu já imaginava que seria, não tem problema nenhum. Deixa eu mostrar para vocês. Se a gente conseguir bastante interação, se vier bastante gente ao vivo, se vocês tirarem bastante dúvida e gostarem da aula, eu mando para vocês um resumo para vocês imprimirem sobre o nosso conteúdo, beleza? Ó, tá aqui na mão, prontinho para vocês, mas só se vocês fizerem a parte de vocês também, combinado? O nosso assunto do dia de hoje, ele é um dos assuntos talvez que mais gere dúvida quando o assunto é atendimento na fisioterapia pélvica. Ai, adorei, sabe coração, bastante coração. É uma dúvida muito comum, né? Muito esperada de quem está começando a atender e também de quem já está há um tempo no mercado de trabalho. Muita dúvida em relação à prescrição de exercícios. Como que eu conduzo essa prescrição de exercícios? Volta e meia eu apresento, eu converso com vocês sobre esse tema porque ele é muito pertinente e eu espero que vocês tirem as suas dúvidas sobre o assunto, tá? A prescrição de exercícios, ela não pode ser de acordo com a nossa, uma mensagem do além, né? Não é uma coisa completamente sem pensar. E por isso que é importante a sistematização dentro do atendimento. Eu preciso coletar algumas informações vestibuladinha? Não, ainda não. Mas talvez pode ser um assunto que a gente converse em outro momento. Mas vamos lá. A gente precisa aprender a fazer algumas sistematizações no momento da avaliação para que a própria prescrição de exercícios seja assertiva e também para que qualquer fisioterapeuta entenda aquilo que você está passando de informação. É muito importante que a gente colete essas informações, que a gente deixe elas muito claras e documentadas para que qualquer colega que assuma o caso dê continuidade, para que quando você for discutir um caso clínico, você consiga repassar a informação. Por exemplo, a gente tem um grupo fechado de fisioterapeutas dentro do Simplificando e volta e meia a gente discute caso clínico lá. Para que todo mundo entenda, é fundamental que todo mundo fale a mesma língua. E por isso que algumas sistematizações acontecem, né? Não é porque a gente trabalha na área da saúde, não é porque a gente trabalha com indivíduos e com todas as suas particularidades que a gente não vai sistematizar algumas informações. Eu preciso organizar o meu raciocínio. E para isso, algumas armas foram desenvolvidas, né? Alguns materiais foram desenvolvidos ao longo do processo e um deles é o New Perfect, que já é a evolução do Perfect.
E é sobre isso que a gente vai falar. A utilização dessa coleta de informação para poder prescrever exercícios. Então, eu preciso coletar as informações corretamente para depois prescrever os exercícios. Senão, gente, fica muito parecido com uma orientação, um e-book, uma aula de pompoarismo, por exemplo. Já pararam para pensar nisso? Se você orienta os exercícios igualmente para todos os pacientes, o que vai acontecer? Vai parecer um protocolo pronto. Vai parecer um material de pompoarismo. Uma coisa que ache pela internet. E não é isso que a gente quer. E a individualidade, que eu sempre ressalto para vocês, ela sai desse raciocínio. Ela não sai apenas de uma opinião pessoal. Não, ela sai de um raciocínio. Existe um raciocínio lógico por trás da nossa prescrição de exercícios. E é isso que a gente vai conversar. É sobre isso. Oi, gente. Eu coloquei, vou explicar para quem tá entrando agora, né? Eu coloquei a tela ao contrário, então eu não tô me vendo. Eu tô falando com a câmera, né? E eu coloquei aqui do ladinho a tela para ir acompanhando vocês. Olha só, que legal, já estamos com 40 pessoas ao vivo. Beijo, Fê! Meu amor também tá aqui. Oi, amor. Beijo, Mu. Mandem aviãozinho para quem vocês conhecerem, para os fisioterapeutas que estão, né, nas suas redes. Encaminha para todo mundo. Eu vou falar de um tema muito importante, infelizmente subvalorizado e às vezes até ridicularizado por alguns colegas, mas o porquê que a gente precisa, né, dessa sistematização? Exatamente para que todo mundo fale a mesma língua e para que você tenha um start na entrada, na orientação do exercício. Ciane, que bom que tu quer entrar, querida, mas a nossa turma, ela só abre na segunda-feira às 7 da manhã, tá? Por enquanto, vocês precisam ir para o link, né, de grupo VIP, que vai estar tem nos stories, tem no link da bio, tá? Por enquanto, vocês só precisam estar ali e ficar conectado com todo o conteúdo que a jornada vai trazendo, tá bom? Fica tranquila. Então, vamos lá. Quando, né, a gente raciocina pela escala New Perfect, a gente precisa seguir uma linha das letras. Exatamente por isso que elas existem, né? Para que a gente consiga organizar o nosso raciocínio. Então, a primeira letra de todas, deixa eu ir pro ladinho aqui para vocês verem, é o P. O que o P significa? O P significa que eu vou avaliar a contração máxima voluntária desse assoalho pélvico, dessa paciente. E essa contração máxima eu vou medir pela escala Oxford. Então, eu vou medir de 0 a 5. Por que é importante fazer essa mensuração no início? Exatamente para guiar todas as minhas outras coletas. Para eu coletar as outras informações, eu preciso saber qual é o meu P, porque ele vai estar nas outras também, né? Deixa eu trocar minha caneta, que essa aqui não tá legal. Então tá, se o P é a avaliação, né, essa contração máxima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu assoalho pélvico. No momento da minha avaliação, eu vou posicionar o meu assoalho pélvico e vou solicitar a contração. O P vai ser o tanto, né? Qual que é a escala Oxford? De 0 a 5, qual que é a contração máxima voluntária apresentada. E aí, essa contração máxima voluntária apresentada, eu vou anotar aqui. Bem, estou avaliando a Dona Maria e a Dona Maria apresentou uma contração máxima sustentada pela escala Oxford de 3. Muito bem. 3. A partir daí, eu vou seguir para as outras informações a serem coletadas. Por exemplo, seguindo para o E. E já é medido em segundos. E
É o tempo em que a paciente mantém a contração máxima voluntária avaliada em P. Então, aqui a minha resposta vai ser em segundos. Quanto tempo a Dona Maria mantém a observação em P? Ela mantém por 2 segundos e logo já perde a qualidade da contração. Então, a Dona Maria, ela chega na escala Oxford em 3, mas ela só mantém por 2 segundos. Muito bem, ponto importante na minha observação. Na sequência, a próxima informação que a gente vai coletar é o R. E aí sim a gente vai começar... Eu não pausei nada aqui. Vocês continuam me escutando? Travou. Voltei, tá? Agora eu já tô vendo que eu voltei. Só me confirmem se vocês estão me escutando. Beleza. Então tá. Próximo passo, então, a nossa próxima etapa é começar a identificar o número de repetições para poder futuramente prescrever o exercício. Então, futuramente, eu vou prescrever o exercício baseado nas informações que eu estou coletando. Muito bem, o R. O R, ele é o número de repetições que a paciente consegue fazer, mantendo P, certo? Pelos segundos registrados em E. Então, quantas vezes ela consegue fazer uma contração máxima de 3 segundos, do Oxford 3, por 2 segundos? Quantas vezes ela consegue manter esse 1, 2 e relaxa? 1, 2 e relaxa. 1, 2 e relaxa. 1, 2. Quantas vezes ela consegue... Tá sem som? Tá sem som? Então tá. Quantas vezes ela consegue repetir esse movimento? Bem, ela conseguiu fazer, mantendo a UP de 3 por 2 segundos, apenas 3 vezes. Depois, ladeira abaixo. Usa tudo, menos o que realmente importa. Então, já sei que o meu teto de repetições, mantendo a contração máxima voluntária, não vai poder ultrapassar de 3. Mas vamos para o próximo passo. Vamos para a próxima letra. Na sequência, vem o F. O F é o número de repetições em que a paciente não perde a função, certo? De contrações rápidas e vigorosas, em que a paciente chega lá na coleta do P. Então, ela chegou no P, quantas vezes? De uma forma rápida. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai. Entenderam? Quantas vezes? Muito bem. Ela conseguiu fazer assim, rapidamente, sem manter os 2 segundos, 5 vezes. Depois já degringolou de novo. Então, eu tenho as primeiras informações coletadas. Fazendo um parênteses, tá? Se você pega aquele protocolo pronto de orientação de exercícios, contrai, mantém 4 segundos, relaxa 4 segundos, vai se encaixar nesse indivíduo? Me respondam. Vai se encaixar nesse indivíduo se eu pegar um protocolo pronto de exercício? Não tô vendo respostas. Me digam, vai adiantar? Não vai adiantar. Não tem como. Por quê? Porque não condiz com a realidade do assoalho pélvico apresentado. Por isso que é fundamental coletar a informação para ter a individualidade. Mas, Joana, como que eu vou fazer isso? Mas, Joana, isso vai ficar muito moroso, a minha avaliação vai ficar muito chata, vai ficar muito repetitiva, a paciente não vai se sentir estimulada. Claro que não. Muito pelo contrário, isso é individualidade. E eu tô cansada, gente, de ver protocolo pronto de informação circulando por aí. A galera replica a orientação que deu pro outro paciente, que o colega deu pro paciente dele e assim vai. E aí a paciente, ela recebe uma orientação realizar 8 repetições, mantendo 4 segundos, relaxando 4 segundos. Mantendo 4 segundos, relaxando 4 segundos.
E aí ela vai pra casa fazer o que ela foi orientada, né? Porque tá na folhinha, e ela não consegue executar. Ou, pior ainda, ela acha que tá executando, mas tá, não tá fazendo nada certo. Não tá conseguindo, né, executar o movimento. E o que acontece, né? O que acontece quando a gente tem uma contração insuficiente ou incorreta? Eu aumento a chance de fazer a pressão inversa. Eu aumento a chance de, no momento em que eu solicito a contração, a paciente use tudo o que existir de músculo nesse corpo, aumente a pressão intraabdominal e jogue contra o assoalho pélvico. E aí, ao invés de fazer um movimento, né, de tracionamento e de elevação desse assoalho pélvico, na verdade, eu faço um movimento de rebaixamento. E esse movimento de rebaixamento, né, de abertura, um movimento incorreto, vai fragilizar ainda mais o assoalho pélvico e vai facilitar o desenvolvimento, por exemplo, de outros quadros, como a piora da incontinência urinária, se ela já vier a apresentar, o desenvolvimento da própria incontinência urinária ou até mesmo prolapsos. Enfim, várias outras disfunções que às vezes não existiam e passam a existir. Levanta a mão pra mim, quem já tá na prática clínica, quem já atende paciente. Levanta a mão. Levanta a mão aí pra mim. Agora, me diz se vocês já pegaram algum caso de paciente, tá? Com quadro de disfunção sexual após comprar ou realizar treinamentos prontos para assoalho pélvico. Me conta. Se vocês já pegaram um paciente assim. O que mais acontece? Por quê? A paciente, ela recebe um protocolo pronto de exercício, onde ultrapassa a sua capacidade muscular daquele momento, ultrapassa a sua funcionalidade naquele momento e gera um quadro de hipertonicidade, por exemplo, né, que me leva a outras disfunções. Por isso, eu preciso obedecer essa sequência. Eu preciso ter essas informações coletadas para a hora que eu chegar aqui no exercício, eu tenha, né, a ideia de como que eu vou conduzir esse movimento. Certo? Galera que tá dizendo que ainda não, que bom, gente, que bom, mas isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer, em algum momento acontece, porque a gente está vivendo um boom, né, da informação sendo espalhada de uma maneira leviana. Querendo ou não, né, a gente tá... o nosso assunto de trabalho, ele virou um bibelô. Ele virou um imã de pessoas interessadas, né, apenas no retorno financeiro. Porque eu quero ter uma vida confortável, vocês querem ter uma vida confortável, vocês querem trabalhar com fisioterapia pélvica, eu quero trabalhar com fisioterapia pélvica, eu quero falar sobre saúde perineal, vocês também querem viver e falar sobre saúde perineal. Mas existe uma linha muito tênue entre o que é ético e replicável e o que infelizmente não é ético e replicável, né? E quando eu estou expondo o paciente, essa mulher, na verdade, que nem a minha paciente, que ela me comprou um e-book, assistiu uma aula e vai replicar o movimento sozinha em casa, eu tenho grandes chances de que ela não consiga executar de uma maneira correta, em que ela não consiga fazer corretamente o movimento, certo? E eu preciso exatamente fomentar a necessidade disso. Todo mundo comigo? Estão conectados comigo? Ah, sim, tem paciente que evolui para ir para perda urinária, realmente. Paciente que evolui para perda urinária. Chamem seus amigos, chamem. Será que a gente consegue bombar ainda mais essa live? Eu tô achando a experiência ótima. Eu vou contar um segredo pra vocês. Encontros assim, de formato live, eu sempre procrastino muito, porque eu acho uma invasão na rotina de vocês. Por exemplo, a nossa jornada, né? As pessoas se inscrevem, acessam o link
e vão ao meu encontro assistir a aula lá no YouTube. Aqui no Instagram, eu me sinto como se eu abrisse a porta do teu telefone e colocasse meu rosto ali. Então, eu até gostaria que vocês me dissessem se vocês gostam desse tipo de invasão, pra ver se eu faço mais ou não, tá? Então, vocês me dizem aí, depois vocês me contam, pode contar aqui, pode contar depois no direct, pode comentar, coloquem as informações que, né, o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam, porque eu acho que eu me sinto meio invasora. Mas vamos lá. P, então, é a avaliação da contração máxima voluntária. O E é o nosso tempo em que se mantém a contração máxima voluntária, certo? Vocês adoram a invasão? Ai, que ótimo! O R é o número de repetições mantendo P, certo? Pelos segundos registrados em E. Tá vendo que tudo é uma continuidade, uma construção, né? E o F é o número de repetições, então, rápidas e vigorosas, mantendo a potência, né, avaliada lá em P, para poder mensurar esse número de repetições sem a perda de função, certo? Muito bem. Virando a página, indo para a sequência, né, a continuidade aqui no processo. Depois, ainda tem 3 letrinhas, tá? Só que essas 3 letrinhas, elas são diferentes. A gente não mensura em números, a gente mensura em sim ou não, em ausente ou presente, tá? Não dá pra ler o ausente e presente, né? Mas é ausente ou presente. Ausente ou presente, sim ou não. Tá? Ó, vou vir pra aqui pra vocês poderem ler. Então, o E, o C e o T, eles são referenciados em ausente e presente, sim ou não. O E é para você registrar lá na coleta de P se houve elevação da parede vaginal. Então, se eu tenho um movimento sentido caudal, crânio, se eu tenho esse movimento de elevação, tá? Se acontece esse movimento de tracionamento, aqui eu tenho a minha observação E. E aí eu vou preencher não em segundos, mas sim se é presente, botando positivo, ou ausente, colocando negativo. Certo? Muito bem. Depois, o C, ele é a mensuração da cocontração. Se existiu cocontração da musculatura abdominal durante essa contração máxima voluntária. Sim ou não? Novamente. Sim ou não. Ok. E o T é quando eu solicito uma manobra de aumento de pressão intraabdominal e eu vou observar se aconteceu ou não aconteceu a pré-contração. Como que eu vou avaliar a pré-contração se eu vou pedir as coisas? Pois é, ela é um pouco questionável, porque a paciente ela pode simplesmente te enganar nesse sentido, mesmo sem querer. Mas aí o que você vai fazer, tá? Diquinha da Joana. Você vai conversando com a paciente e observa até mesmo durante a fala. Às vezes a paciente ela aumenta o tom de voz, já é o suficiente para observar se acontece a pré-contração. Se ela espirra, se ela tosse, se ela dá uma risada. E aí você pode até incentivar, né, que ela se solte um pouco para poder ser mais espontânea essa avaliação. O que é a pré-contração? Observada em T. Se eu tenho uma contração involuntária do assoalho pélvico prévia à elevação da pressão intraabdominal. A sugestão do New Perfect é com a tosse. Então, eu solicito a tosse para a paciente. Mas não só de tosse, fisioterapeuta pélvico vive, tá? A gente pode solicitar, por exemplo, que a paciente coloque a boca no dorso da mão e assopre, tá? Se ela soprar, a gente já consegue ter uma ideia de comportamento do assoalho pélvico durante durante o aumento da pressão intraabdominal. Deu uma falhada.
Se teve, sim. Se não teve, negativo, tá? A gente espera que tenha ou que não tenha. Que tenha ou que não tenha, a gente espera. A gente espera que tenha, né? A gente espera que tenha. Então, o esperado é que seja positivo, negativo e positivo, tá? Desculpa. Eu falei tanto nessa jornada durante a semana que a minha voz tá apagada. Minha voz tá falhando. Quem assistir a aula de ontem da jornada já vai perceber que a minha voz tá... mas faz parte, né? Muito bem. Então, vamos pensar na Dona Maria, que a gente avaliou anteriormente. Deixa eu voltar. A Dona Maria, então, quando a gente avaliou, ela teve um P de 3. Eu vou colocar lá na nossa anotação já, tá? Então, ela teve um P de 3, uma contração máxima voluntária de 3. Ela fez uma manutenção dessa contração máxima voluntária de 2 segundos apenas, certo? Ela tolerou de número de repetições, mantendo o P com o tempo de E por 3 segundos. As contrações rápidas, chegando no P e zerando funcionalmente, foram 5. A partir desse número, ela já não conseguiu mais executar a contração corretamente. Teve elevação da parede? Teve. Teve contração abdominal? Infelizmente teve. E não teve contração prévia ao aumento da pressão intraabdominal. Vamos pensar num caso clínico, beleza? Não tem problema, pode entrar agora, depois eu vou manter a live salva até o fim da jornada, beleza? Então até domingo vocês conseguem reassistir. A gente começou meio-dia, tá? Pra quem gosta dos conteúdos aqui de saúde perineal, eu recomendo fortemente que a hora que vocês saírem da live, tá? Agora fica comigo. Mas quando vocês saírem da live, ativa o sininho que tem lá na conta. Clica no meu perfil e ativa o sininho que tem lá no cantinho. Aí você garante que tudo que aconteça aqui vai chegar pra você informação. Assim que eu entrar em live, chega a mensagem. Assim que eu postar alguma coisa, chega pra vocês, tá? Porque o Instagram tá bem complicado nos últimos tempos. Bem complicado mesmo. Vamos lá. Eu preciso, então, coletar essas informações para poder prescrever os exercícios. E aí eu trouxe para vocês 3 exemplos de movimento que a gente utiliza em consultório para exemplificar, né, como que eu colocaria o tempo e a execução, tá? Oh, o bebê ficou triste. Antes disso, deixa eu só lembrar vocês. Mandem aviãozinho, vamos botar uma meta, tá? A gente tá com 50 pessoas na live. Encaminhem aviãozinhos, muitos aviãozinhos, para os fisioterapeutas que vocês conhecem. Se eu chegar com 100 pessoas, nem que seja por 1 segundo nessa live, eu mando o material para vocês terem e imprimirem exatamente o que tá aqui, mas aqui impressa para vocês imprimirem. Combinado? Então, assim, se todo mundo pelo menos chamar uma pessoa e essa pessoa clicar, a gente garante o material e eu mando pra vocês. Tá? Porque eu tô bem dessas agora. Estou negociando. Negociando a minha presença. E os meus materiais. Muito bem. Como que eu vou evoluir na prescrição do movimento, então? Como que eu vou raciocinar? Eu preciso das informações coletadas. E aqui tem, ó, o perfect vem daqui, ó. Das letras que juntas formam a palavra perfect. No momento em que eu junto as palavras, as letras, perdão, eu formo a palavra perfect. Por isso que a galera, né, por isso que a gente fala perfect. Mas o que importa pra mim são essas informações. E se você, na sua prática clínica, não gostar dessa palavra e quiser avaliar usando outros comandos, tudo bem, não tem problema nenhum. O que importa é a coleta da informação. Por exemplo, né? Esse aqui é um exercício muito comum que a gente prescreve para paciente fazer em casa, por exemplo. Esse exercício
Como que a gente colocaria respeitando o perfect dessa paciente? Eu preciso que ela faça a contração chegando a 3 por 2 segundos, que é o que ela tolera. Então, eu preciso primeiro aumentar a repetição. Ela precisa primeiro conseguir fazer mais, para depois eu ganhar mais resistência. É o princípio do raciocínio do ganho de força muscular. Então, eu preciso aumentar essa repetição para depois poder ganhar resistência. Então, o que eu vou começar fazendo? Primeiro, eu nunca vou objetivar que uma paciente chegue à fadiga em casa. Até é importante essa pergunta. Esses dias eu recebi a pergunta na caixinha da mentoria gratuita. Joana, como que eu faço para a paciente chegar à fadiga? E depois outra pessoa perguntou, para que eu preciso fazer a paciente chegar à fadiga? Quando que eu preciso fazer uma paciente alcançar a fadiga muscular do assoalho pélvico? Por exemplo, uma paciente que apresenta disfunção sexual, onde eu quero aumentar a consciência de relaxamento. Eu posso chegar nesse objetivo. Mas são raras os nossos objetivos sendo relacionados à fadiga, porque quando eu chego à fadiga, a paciente piora o quadro clínico, pelo menos momentaneamente. E aí aproveito para fazer um adendo, um traquejinho clínico. Se a paciente sai do teu consultório dizendo que piorou a perda urinária, é porque você está alcançando a fadiga com ela, tá? Então, vamos ajustar nessas expectativas. Como que eu vou fazer essa prescrição de exercício, então? Eu preciso que ela chegue, né, que ela execute por 2 segundos a contração, porque é isso aqui que ela alcançou, que ela tem. Então, se ela consegue manter por 2 segundos, 2 segundos vai ser o teto dela. Então, eu vou pedir para que ela faça por 2 segundos, relaxe 2 segundos, contraia 2 segundos, relaxe 2 segundos, contraia 2 segundos, relaxe 2 segundos. E se ela consegue fazer 3 repetições sem fadigar, eu vou começar o meu treino exatamente com 3 repetições. Lembrando que contrai e solta, conta 1. Contrai e solta, 2. Entenderam? E aí depois, com o passar do meu acompanhamento, com o passar Oi, 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 oi. Ai, gente, não acredito. E agora? O som voltou? Opa! Ai, que bom. Porque se eu tivesse que sair e voltar de novo, não garantia minha volta. Ai. Então tá. Recapitulando. Se essa paciente ela tem um E de 2, eu coloco, né? Eu preciso prescrever o exercício mantendo, né? Nesse primeiro momento, o que ela tolera, de 2 segundos. E o meu objetivo vai ser que ela execute toda a minha série, chegando a um power de 3. Então, contrai power 3, mantém 1, 2, relaxou, 1, 2, contraiu, 1, 2, relaxou, 1, 2, contraiu, entenderam? E se ela conseguia, sem recrutar musculatura acessória, sem fadigar, sem perder o P, só 3 repetições, eu vou separar o meu bloco em 3 repetições.
E aí, né, que vem a grande sacada. Adianta 3 de 10? Adianta 10 repetições? Adianta fazer 10 vezes contrai e solta? Não, porque cada paciente vai ter um comportamento de assoalho pélvico completamente diferente. Concorda comigo? Concorda comigo? Ó, chegamos a 68. Vamos, que eu quero mandar pra vocês o material. Vamos. Convida a galera. Muito bem. Outro exercício que a gente trabalha bastante visando funcionalidade, por exemplo, já saindo da caixinha do óbvio, mas usando a escala New Perfect junto, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu preciso treinar a destreza muscular, né? Eu preciso treinar essa funcionalidade. Então, como que eu vou elencar? Eu consigo fazer uma contração leve, chegando, né? Pensando que o teto dessa minha paciente é um Oxford 3, então é um esboço de contração. Ela faz um esboço de contração, depois 1, 2 e depois vai a 3. Então é esboço em 1 segundo, total em 3. Relaxa. Esboço em 1 segundo, relaxa. Esboço em 1 segundo, total em 3. Entenderam? Agora, um exercício que muitas pessoas recomendam, muitos fisioterapeutas recomendam, que é o contrai e solta bem rápido. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Esse movimento de contrai e solta bem rápido, vou fazer aqui em cima isso. Esse movimento de contrai e solta bem rápido, ó, ele precisa ser guiado pelo F. Adianta eu colocar uma repetição maior do que 5 segundos? Maior do que 5 repetições, perdão? Não. Por quê? Se a minha paciente, ela fadiga, ela começa a usar musculatura abdominal, ela começa a recrutar o couro cabeludo, começa a se contorcer na maca, começa a predominantemente ver mais o movimento anal, começa a observar o movimento glúteo. Eu estou fazendo um movimento incorreto. Eu estou recrutando incorretamente, então não adianta mais. Então eu preciso preconizar que ela execute essas 5 repetições, descanse, executa de novo, descansa, executa de novo, descansa. Entenderam? Joana, você faz isso quantas vezes com a paciente? Posso contar um segredo pra vocês? Todo dia. Todos os dias que a paciente chegar no consultório, né, eu recomendo fortemente que vocês apliquem toda essa avaliação. Eu recomendo fortemente, tá? Eu recomendo fortemente que cada vez que a paciente deitar na maca, que você for começar a avaliação, for fazer os exercícios, eu recomendo fortemente que você primeiro colete essas informações. Para, a partir desse momento, guiar, né, a cinesioterapia daquela consulta, daquele dia. Para que você consiga fazer os ajustes dos exercícios para casa. Por isso que mesmo uma paciente, né, que faz tempo que não vai ao consultório, ela precisa voltar para a gente reorganizar a planilha de exercícios domiciliares. Para que seja mantida, né, todas as características positivas que foram alcançadas durante o tratamento. Então, eu preciso que isso aconteça, né? Eu preciso dessa condução, tá? Então, eu avalio diariamente. Agora, uma pergunta que sempre causa caos. Vou aproveitar para responder aqui. Quando uma paciente só apresenta perda urinária em pé, só apresenta perda urinária em pé. Não tô nem falando pulando corda, tá? Estou falando em pé. Quando ela tá espirrando, sentada não perde. Mas, quando ela levanta, espirra, perde urina. Entenderam o que eu quis dizer? É fundamental que a gente faça a avaliação com a paciente de pé.
E a avaliação com a paciente de pé nada mais é do que coletar essas informações, certo? Com a paciente de pé. Porque todo mundo está acostumado apenas a botar a paciente deitada, né? Coloca a paciente deitada, avalia ela deitada. E você já parou para pensar que a nossa vida... eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Eu tenho todas as minhas responsabilidades possíveis. Tenho 2 filhos pequenos, sendo um recém-nascido. Vocês acham que eu passo a maior parte do meu tempo em pé, sentado ou deitado? Em pé! 90% do meu tempo em pé. Até a noite eu tô em pé. Então, gente, adianta nós passarmos as orientações de exercício ou a gente fazer a avaliação da paciente apenas deitada? Não. Se ela perde urina em pé, com qualquer que seja a tarefa, eu preciso avaliar esse assoalho pélvico, essa função do assoalho pélvico em pé. Então eu coloco em pé e avalio. Ai, Joana, é muito difícil, me desculpe. Paciente de pé, você se ajoelha no chão, ou se agacha, ou senta no mocho, uma cadeira baixinha, e faz a avaliação de qualquer, né? Da mesma forma que faria com a paciente deitada, tá? A gente critica muito, né, a involução do parto, onde se colocou a mulher deitada para o momento do período expulsivo, mas a gente não para pensar que grande parte das vezes a gente conduz da mesma forma, tirando a funcionalidade do assoalho pélvico, né? Qual é a parte do tempo do nosso dia que a gente fica deitada, gente? Não é verdade? Quem concorda comigo, levanta a mão, quero ver. Foge da nossa, do nosso, né, da nossa rotina, da nossa vida, não se conecta. Né? Então é bem importante que isso seja trabalhado. Caraca! Gente, falta 10 pessoas. Eu vou mandar esse material pra vocês, hein? Tô vendo tudo. Muito bem. Dúvidas tiradas, tá? Espero que vocês tenham entendido principalmente a necessidade da utilização, tá? A necessidade da utilização da nossa escala New Perfect na avaliação. É chato? É chato. Gente, vocês não se preocupem, tá? Esse bebê tá ótimo aqui, ele tá só com o rostinho aqui, ó. Mas ele fica assim e nem amassa a bochecha, tá? Ele tá ótimo. Melhor lugar do mundo. Voltando, eu esqueci o que eu tava falando. Esqueci completamente o que eu tava falando. Mas tudo bem. A minha ideia era mostrar pra vocês... lembrei. É muito chato, né? Eu sei que é muito moroso fazer as coisas de maneira sistemática. Mas quando a gente não faz as coisas de maneira sistemática, posso dizer pra vocês que se perde no caminho, tá? Eu sei que muita gente que tá acompanhando a live de hoje, recém entrou na graduação, na prática clínica, tá atendendo os primeiros pacientes, ou ainda nem atendeu os pacientes ainda. E eu sei que é chato fazer isso sempre, né? Mas daqui a pouco, vou contar um segredo, vira um traquejo. Você coloca ali o dedinho para avaliar o introito, né? Para avaliar a função muscular e já começa a observar de uma maneira contínua as mesmas informações. Você vai fazer isso daqui a pouco da mesma forma que dirige, tá? De maneira automática, bem tranquilo. O que não pode é não começar a fazer de maneira sistemática. Tudo que a gente aprende sistematicamente, daqui a pouco vira rotina e fica fácil. Você não aprendeu a trocar a marcha do carro? Você vai aprender a fazer essa coleta também com o pé nas costas. Por isso que eu digo pra vocês que eu coleto todos os dias essa informação. Cada vez que a paciente chega no consultório, eu avalio como que tá a função do assoalho pélvico no momento da chegada. Para saber se alguma coisa mudou nesse processo. Eu já peguei pulo do gato em tratamento quando a paciente piorou a condição da avaliação. Por que ela piorou? E aí vamos quebrar a cabeça para entender o porquê que piorou, né?
Então é bem importante que a gente faça essas reavaliações, tá travando bastante, né? Que a gente faça essas reavaliações constantemente. Daqui a pouco você tá fazendo sem nem pensar que tá fazendo. É chato, né? Como alguém falou aqui que é chato. Mas confia na tia Jo, tá? Isso aqui é bem importante. É muito importante que a gente fale a mesma língua. Eu vi aqui que 2 pessoas escreveram que era chato, né? É chato fazer, é chato fazer. É chato mesmo, tá? Se fosse legal, todo mundo fazia e não tinha necessidade da gente estudar tanto sobre isso. Se a gente não faz, tá? Dessa forma, daqui a pouco você não faz de forma nenhuma. Com os anos de prática clínica, a confiança. Jo, como você escolhe a gramatura do cone vaginal após a avaliação do Perfect? É por tentativa e erro, tá? A gente coloca o cone e avalia como que a paciente se comporta na utilização dele. Deixa eu pegar um cone aqui. Vou aproveitar e vou falar sobre cone. Deixa eu pegar os meus materiais. Como que eu avalio o peso do cone, né? Realmente é por tentativa e erro. Vou pegar minha uva nova do meu clitóris sem as regras. Botei no 4G agora. Últimos minutos! Manda aviãozinho pra galera. Últimos minutos. O cone, gente, ele é um instrumento que a gente importou lá do pompoarismo, tá? Que não foi pensado, esse tipo de cone, né, que vende em sex shop, ele não foi estruturado para reabilitação do assoalho pélvico. Ele foi estruturado pensando em outras questões, né? Mas como que a gente usa ele funcionalmente? Eu jamais recomendo a utilização do cone pensando em longos períodos. Cone, ele é igual a um halter, tá? Obrigada, o Augusto é muito fofo mesmo. Cone, ele é igual a um halter. Ele faz um movimento, né? É pra gente fazer um movimento como se tivesse fazendo um movimento com um halter. Então contração, faz a contração concêntrica, relaxa na excêntrica, parou. Concêntrica, mantém na excêntrica, parou. Esse é o objetivo do uso do cone. Então, eu vou posicionar o cone sempre no introito. Eu não posso ultrapassar a linha dos músculos do assoalho pélvico. Se eu ultrapasso a linha dos músculos do assoalho pélvico, ele fica parado aqui no meu canal vaginal igual ao coletor menstrual, igual à bolinha de Benoit, jogando, fazendo pressão contra o assoalho pélvico e levando esse assoalho pélvico à fadiga. Eu estou irritando esse assoalho pélvico. Eu tenho outros objetivos proprioceptivos com outros recursos. Cone não é propriocepção, cone é movimento. Como que eu avalio qual que é o melhor peso para paciente executar os exercícios em casa? Eu faço o teste, faço tentativa e erro em consultório. Se a paciente ela tem um Perfect 5, um Perfect 4, eu já sei que ela vai conseguir tolerar um cone mais pesado. E aí eu já testo uns cones mais pesados. Se a paciente, né, tá lá no nível inicial do processo, eu começo pelos cones mais leves e observo quanto tempo ela mantém o cone paradinho antes dele cair, porque a ideia do cone é cair. E eu preciso, uma boa sugestão para vocês é utilizar o tempo observado em E. Se ela conseguir manter 2 segundos ou mais, tá legal, posso evoluir para o mais pesado. Se já cair antes de chegar nos 2 segundos, é porque tá pesado demais, tá? Boa pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Chegamos aos nossos últimos minutos. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta na caixinha. Não.
Então, gente, reforço o convite para vocês, tá? Estamos vivenciando essa semana a nossa jornada fisiopélvica de resultado. Para quem quiser assistir a aula que eu entreguei na terça, na quarta e na quinta-feira dessa semana, só clicar no link que tá na minha bio, tá? O uso do cone somente em pé, a única vantagem do cone é em pé, tá? Quando a gente coloca o cone e senta, perde completamente a vantagem da utilização. Lembrando, né, que eu estou falando de um movimento funcional, pensando no comportamento do assoalho pélvico. Mas é essencial usar cones no tratamento. Agora, gente, eu tô lendo aqui, tá? Vou contar o segredo pra vocês, eu tô lendo aqui, ó. É essencial usar cones no tratamento de fortalecimento? Não é essencial, não. Você pode... O que precisa ser feito é o movimento, né? E quais que são os recursos? Tem paciente que vai adorar usar cone. Tem paciente que vai adorar usar um biofeedback visual. Tem pacientes que vai adorar fazer exercício com um aplicativo, um biofeedback de aplicativo. Tem paciente que vai adorar fazer o exercício sozinha. Então, não tem obrigatório, não tem nada nessa vida, tá? A gente tem vários recursos possíveis. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Algum pedido, alguma informação? Não? Então tá. Como eu garanto que o paciente está realmente contraindo o assoalho pélvico com os exercícios em pé? Não entendi. Não entendeu o quê? Vamos lá. Como que eu garanto que o paciente realmente está contraindo o assoalho pélvico fazendo os exercícios em pé? Avaliando. Por isso que eu falei anteriormente para vocês avaliarem o assoalho pélvico em pé, tá? Gente, vou falar isso de novo, talvez muita gente tenha entrado depois. Quem vive deitado? Ninguém. Quem vive sentado? Algumas pessoas. Quem vive em pé? A nossa vida é em pé. Tá? A nossa vida é em pé. Se eu preciso da função do assoalho pélvico para executar tarefas e não ter perda de urina ao mesmo tempo, então naturalmente eu preciso que essa função seja alcançada em pé. Se você só prescrever exercícios para a paciente executar deitada, o nosso teto terapêutico fica muito baixo. A gente não consegue resultados efetivos. Ela vai melhorar por X dias. Daqui 2, 3 meses ela volta pro teu consultório. Ô, doutora fulana, tô perdendo xixi de novo. E aí, o que eu faço? Resultado efetivo é só aquele que casa com a funcionalidade. Aproveito que tem 82 pessoas para falar isso agora. Incontinência urinária não é assunto só de fisioterapeuta pélvico. Assoalho pélvico não é assunto só de fisioterapeuta pélvico. Por isso que é tão necessário essa questão da função. A paciente ela precisa ter função para poder voltar para a corrida, para o crossfit, para o pilates, para a caminhada, para a vida dela, tá? Por isso que o exercício em pé é fundamental. A fisio... tá. Ele não tem que contrair com o cone? Não, claro que tem. Por isso que eu falei da avaliação, tá? A gente coloca o cone e observa, né? Se a paciente ela consegue manter mais do que 2 segundos o tempo de contração, quer dizer que esse cone, ele tá, né, fácil para ela. Ela tá fácil. Agora, se essa paciente ela não consegue tolerar o tempo porque o cone tá pesado demais, coloque e joga o caio porque tá pesado demais. Entenderam? Entenderam? Vamos lá, mais 4 minutos de dúvida. Nem acredito que eu cheguei a 1 hora de live aqui com esse bebezito no colo. As minhas consultas, elas duram... A minha primeira consulta, geralmente, ela dura 1h30, 2 horas. E as demais consultas, elas duram em torno de 1 hora, tá? E eu passo muita coisa para o paciente fazer em casa. Até alguém tinha perguntado aqui em cima sobre isso, né?
Eu mando bastante coisa pra paciente fazer em casa sempre. É porque assim, ó, eu falei isso na primeira aula da maratona, convido vocês a assistirem da nossa jornada. Nós não somos quem cura, nós somos quem apresenta o tratamento. O tratamento para pacientes com incontinência urinária, padrão ouro, é a reabilitação através da fisioterapia pélvica, através da fisioterapia na saúde da mulher. Se, eu não tomo essa postura de ofertar o tratamento, eu não ensino a paciente a realmente fazer em casa. Deus me livre ser responsável pela continuidade dos exercícios de uma mulher que passou pelo meu consultório há 7 anos atrás. Eu não ia ter paz. Já pensou se eu tivesse que ficar mandando mensagem lembrando, dona fulana, a senhora está fazendo os seus exercícios corretamente? Claro que não, ela é adulta, ela vai fazer. Porque eu ensino a fazer, entenderam? Eu ensino a fazer. Ganhou uma mamada pesada antes, tadinho, mas ele não quis deitar no beicinho. Tudo bem, fez com a mamãe a live, participou. O Augusto já assistiu mais aulas do que muito fisioterapeuta por aí. Eu tô ficando calva. Gente, mais alguma pergunta? Aproveitem. Mais algum questionamento? Estamos aqui para isto. A caixinha da mentoria gratuita está ativa, tá? Mandem as suas perguntas. Aproveitem, eu estou todos os dias há 1 ano respondendo as perguntas de vocês na mentoria gratuita. As melhores eu sempre tento responder por vídeo. Espero vocês na nossa aula de domingo, tá? Domingo estarei ao vivo com vocês numa aula bem especial, mostrando um pouco como é a plataforma, apresentando para vocês o que eu realmente fiz e como eu conduzo grande parte dos tratamentos, tá? Que é tipo um segredinho assim da Jojo. Contem comigo nesse processo. E segunda-feira, como muitos já sabem, a gente tem a abertura do Simplificando, onde tudo isso tá lá, Além de toda a disponibilidade, tira dúvida, conteúdo, aula, ainda as coisas bem organizadas para que fique fácil o entendimento de vocês. Tá certo? Então, ó, eu e o Augusto tá até mandando um beijinho, ó. Eu e o Augusto encerramos a nossa live. As dúvidas que vocês tiverem podem enviar na caixinha da mentoria gratuita, tá bom? Ó, estamos aqui. Um bom feriado pra vocês. Me contem, comentem aqui na live, manda direct pra mim dizendo se vocês gostaram. Que se vocês gostaram dessa invasão, eu volto mais vezes, tá? Prometo. Beijo. Beijo.